meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês a minha arvoreta satina, gente. Olha só, a rosinha ali atrás, tá carregadinha de flores, tá muito bonita. Quero mostrar também a borboleta azul, uma flor bem diferente aqui que eu tenho no meu jardim, que parece uma borboletinha. Quero mostrar lindas flores para vocês e uma rosa, gente, que eu tenho aqui no jardim, que tá enorme, muito bonita. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Então, meus amigos, eu quero começar mostrando para vocês a satina, gente. Aqui essa flor em cima da mesa é a ametista, ainda tá muito bonita. Olha como a floração dela dura bastante. Mas hoje eu quero mostrar para vocês aquela rosinha que tá ali, ó, do lado da mesinha, tá carregadinha de rosas. Ela tá toda florida, né? Então essa remessa, essa floração já tá terminando. Por isso que eu queria mostrar pra vocês. Logo, logo eu vou ter que fazer a poda nela. Mas olha como ela tá bonitinha, gente. Tá cheia, cheia de flores. O jardim tá todo florido. O arco de rosas ainda tem bastante rosas. Mas é que tá mais bonita no jardim hoje. É a satina, que tá cheia, cheia de rosinhas. Essa aqui, a Hans Gonoen, também tá bem bonita. Ela vai abrindo essas rosas aqui aos poucos, ó, porque dá em caixas de rosas também. E olha que bonita que é, gente. Bem assim, um formato bem diferente, né? Um rosinha, assim, bem romântico. E a satina também. Deixa eu mostrar pra vocês verem bem essa floração. Olha só, que delicada que é. Depois eu quero mostrar aquela florzinha ali atrás pra vocês, que tem um roxinho, bem roxinha, que é muito bonitinha também. Tá começando a ficar bem florida. Mas olha só, gente, essa rosinha, que bonitinha. Logo, logo eu vou ter que fazer a poda nela. Por isso que eu quero mostrar lá pra vocês. O nome dela é satina, dessas rosinhas aqui pequenas, né? Que ficam com essa parte aqui do pólen à mostra. Uma gracinha, gente. Olha só. O beija-flor tá ali. Ai, saiu. Não deu tempo pra mim mostrar pra vocês. Então, essa rosinha, ela dá uma florada assim bem bonita. Quando acaba a floração, eu faço uma poda nela. E quando ela brota novamente, ela já brota assim cheia de cachos de rosas. E as rosas que dão em cacho, gente, elas florescem bem mais do que a rosa que dá só uma rosa, né? Olha só a explosão de flores. Eu prefiro mais as rosas que florescem assim em cacho. Eu gosto bastante. Essa aqui é bem pequenininha. Olha que mimosa que é. O que vocês acham dessa rosinha linda, né, gente? Deixa aí nos comentários. Deixa eu filmar de longe, ó, pra vocês verem toda ela, como ela tá bem florida. E como essa aqui é em cacho também, ela também floresce bastante. Ela começa a abrir uma rosa que vai envelhecendo, ó, essa aqui abriu primeiro, daí acaba a floração dessas, outras vão abrindo. Então a floração dura bastante tempo quando a rosa é em cacho. Aqui tá saindo outro cacho, olha só. E tem outro cacho onde que eu vi? Ah, tem outro cacho aqui, ó. Aqui tem outro cacho também da Hans Gonoen. Então, logo, logo, vamos ter flores aqui rosas da Hans Gonoen por bastante tempo. Tem vários cachinhos de rosas. Olha que gracinha que fica a satina atrás dessa mesinha branca. Agora a ametista aqui tá tomando conta, né? Tá linda, linda aqui no jardim. Os passarinhos estão bem felizes cantando. Hoje tá um dia bem bonito, com bastante sol. Tá um pouquinho friozinho, mas tá bem bom, tá bem agradável. Essa aqui também tá muito bonita, gente. Essa aqui é a Barléria. As folhas dela são variegata. Olha que bonitinha. Fica bem bonita aqui no começo desse caminho. As petúnias, elas começaram a ficar feio. Acho que eu vou ter que até fazer uma poda nelas. Mas eu vou ter que trocar, porque essas aqui já faz um ano que elas estão aqui e elas estão bem feias já.
A folhagem delas, assim, já tá bem debilitada. De repente, eu fazendo uma poda, ela vai ficar melhor. Mas já tá na hora de plantar novas mudas. É uma planta que dura bastante tempo, mas com o tempo ela vai ficando um pouquinho feia, né? Mas a floração, ela não diminuiu, gente. Continua bem florida. E essa aqui, ó, essa roxinha aqui é a Barléria. Tá cada dia mais floridinha. Deixa eu mostrar o chão pra vocês. Tá cheio de flores aqui no chão, gente. Olha só. Olha que bonita essa cor. Ela cai ainda bonita. Muitas flores, elas secam, né? Mas a Barléria, ela cai, dá uma murchadinha só. Olha só, o chão tá cheio. E o que eu acho mais legal dela é que ela tem a folha variegata. Olha que bonita que fica. Que contraste que dá com as flores, né? Essa folha variegata dela. E ela vai soltando flores aqui, ó. Então, vai florescendo durante bastante tempo. E ela floresce nessa época do outono, para enfeitar o nosso outono. Então, aqui no jardim tem flores que florescem durante várias estações do ano. Durante o ano, vocês não davam nada por ela, né, gente? Mas olha como tá bonita. Como é linda essa flor. Após a floração dela, eu faço uma poda drástica, porque ela cresceu tudo isso em um ano, ó. Então, eu faço uma poda drástica nela. Corto bem embaixo, em torno de uns 2 palmos. E ela cresce novamente linda e no próximo outono tá assim, ó, cheia de flores. Agora eu quero mostrar para vocês a borboleta azul, que é uma flor em formato de borboleta que eu tenho aqui desse lado do jardim. E, gente, essa rosa aqui que é vermelha, começou a soltar cachos de rosas também. Ela dá em cachos. Tem 2 cachos aqui que ela tá soltando novamente. Então essa rosa aqui, ela se mostrou bem florífera, tá florescendo agora no outono. Essa aqui não soltou nenhum cachinho de rosas ainda, essa aqui é lilás. Tô louca pra ver a rosinha dela. Mas essa aqui já é a segunda floração em pouco tempo que ela tá aqui plantada, gente. Então, breve vocês vão ver esse arco aqui bonito, com rosas vermelhas. Essa rosa aqui é a Lola. Então, breve vai estar bem florido aqui, bem bonito. E, gente, o perfume das petúnias aqui tá maravilhoso. Estão super perfumadas. Como as petúnias perfumam o jardim, gente. No passar aqui a gente já sente o perfume delas bem gostoso, assim, bem delicado. Então, vamos ver a borboleta azul, uma flor bem diferente que eu tenho aqui no meu jardim, gente. Eu acredito, pelo menos por aqui, não se encontra essa flor. Eu tive que comprar ela pela internet. Mas muito, muito bonitinha que eu tenho aqui no meu jardim. Eu tenho bastante tempo. E ela fica bem florida nessa época também. Aqui tem a buganvília, deixa eu mostrar bem pra vocês. Ali atrás é aquela vermelha odontonema que os beija-flores adoram, gente, gostam muito. Essa aqui, ó, é o gengibre azul. Eu tenho um mais azul, mas esse aqui tá mais arroxeado. E olha só as sementes, esse aqui dá sementes, o outro não dá. Olha só, nunca plantei. Mas é bonito também, né? As sementes é bem ornamental. Deixa eu mostrar um que tá bem florido pra vocês verem. Quem faz a polinização dessa flor é a mamangava, ó a florzinha. Esse aqui é mais lilás. O outro que eu tenho ali é mais azul, mas já acabou a floração dele. Esse aqui é mais lilás. E esse aqui, ela dá sementes, o outro não dá. Aqui tem mais uma semente, ó. E aqui tem mais também. Olha só. A florzinha e a semente. Essa aqui é o odontonema. Tá florescendo há bastante tempo. Essa bem grandona aqui, esse arbusto enorme aqui, gente, que tá alcançando o pergolado. É a flor de Natal que vai florescer agora no inverno, vai ficar linda. Eu acredito que agora no outono ainda ela já vai estar florida, já vai começar a florescer. Porque essas folhas aqui que vão nascendo novas, ó, já começam a ficar bem vermelhinhas. Daí eu podo o odontonema. E a floração da flor de Natal fica linda aqui. Imagina, gente, esse arbusto enorme aqui, todo vermelho, cheio de flores vermelhas. Tem mais de 2 metros esse arbusto e tá bem largo também.
A odontonema tá bem florida, gente, olha só. Um ótimo alimento para os beija-flores. Eles amam essa florzinha aqui, ó. Eu chego a brigar aqui por ela. Agora, essa aqui é a borboleta azul que eu quero mostrar pra vocês. Olha que gracinha, gente. Vocês já conheciam essa flor? A primeira vez que eu vi ela na internet, eu me apaixonei por essa flor. Achei ela muito diferente. Ela realmente parece uma borboletinha. Se vocês quiserem indicação de onde achar na internet, eu posso dar para quem quiser. Posso tentar achar e mandar para quem quiser, né? Porque essa aqui eu comprei pela internet, que na minha cidade não tinha, e muitas flores a gente quer, né, gente? A gente não encontra na cidade da gente. Eu moro numa cidade pequena e amo essa florzinha, muito, muito bonitinha. Eu tinha visto semente delas, agora não tô vendo semente. Mas eu nunca plantei, mas já vi sementes aqui nela. Quem faz a polinização dela também é a mamangava. Uma mangava muito importante aqui no jardim, faz a polinização de várias flores e não me morde, gente. Ela é super mansinha. Claro, só se você encostar nela, apertar, né? Machucar ela, mas senão ela não morde. E aqui tá cheio, ó, cheio de botões. O botãozinho dela é bem engraçadinho, olha só. Engraçadinho, né? Tortinho, olha. Olha que legal. Até parece uma minhoquinha, né? A minhoquinha que se transforma na borboleta. Perfeição de Deus, né, gente? Deus nos permite ter, assim, um jardim com essas flores maravilhosas, diferentes. Muito bonito, muito legal. Olha só a visão desse lado aqui do jardim. Ali é a arvoreta. Lá a ametista, aqui é a bougainville, que tá florida há muito tempo, gente. Pelo que eu vi, ela não vai parar de florescer tão cedo. Tá se formando novas flores. E lá atrás o jarro, ó. Jarro, tem até aquela ali do vaso, é a Sampatins. Eu quero ver se faço um novo vaso de Sampatins, porque a Sampatins é uma flor que floresce o ano inteiro. Linda. No verão a gente passa um pouquinho de trabalho com ela, porque ela sofre com calor, mas agora no outono e inverno ela vai super bem aqui no jardim, fica linda, gente. Quero fazer um novo vaso de Sampatins. Tem um passarinho que tá cantando, olha só. Será que ele vai parar de cantar? Vocês estão escutando? Eu acho que é uma sabiá, né, gente? Que bonitinho. Esses dias eu vi um casalzinho de sabiá. Eles estavam aqui pelo jardim. Mas é muito bom ver os bichinhos soltos, né? Na natureza, bem felizes, cantando. Olha só a ametista, gente. Que linda essa flor. Olha esse roxinho. Não, e as folhas são bem verdes, olha só. Bem verde, bem verde. Deixa eu ver embaixo. Embaixo ela é minha roxinha. Muito, muito bonitinha. Faz bastante tempo que tá florescendo aqui no jardim. E o interessante é que ela vai na meia sombra, né, gente? Pra você que não tem espaço aí a sol pleno. E ela vai muito bem em vaso, porque ela tá plantada em vaso, ó. Um vaso até pequeno, acredito que uns 15 centímetros aí de altura. Então, pra você aí que não tem espaço no jardim, espaço com sol ou mora num apartamento, lindo essa planta aqui pra você ter, ó. Na sacada do seu apartamento, que ela pega um pouquinho de sol e bastante claridade. A minha Sampatins está ficando bem bonitinha. Logo, logo vocês vão ver ela tomando conta desse vaso aqui, que ela fica bem bonita. E a bougainville, gente, tá enchendo de novos cachinhos de flores, então acredito que esse ano ela vai, de repente, até entrar o inverno florescendo, porque essa minha bougainville aqui, ela floresce durante a primavera e verão, mas já tá no outono, tá bem florida, e acredito que ela vai entrar o inverno florida, gente, porque lá em cima dela, não dá pra ver bem, mas tá se formando novas flores, tá ficando cheia de flores, linda, linda. A pentas tá bem bonita também. Os passarinhos tão felizes hoje, tá cheio de folhas ali, vou ter que varrer.
Tem que varrer, tirar aquelas folhas ali, porque a uva, ela fica liberando as folhas, né? Que é a época de cair as folhas da uva. Mas lá pelo mês de janeiro, a gente tem uva aqui no jardim. Eu plantei várias mudinhas de ametistas ali, ó, ali atrás. Deixa eu aproximar pra ver. Ó, então, ano que vem, vocês vão ver esse jarro aqui, lindo, e ao redor dele, cheio de ametista. Aquela florzinha roxinha ali que eu mostrei pra vocês. Mas a buganvília é maravilhosa, né, gente? Olha só a flor. As borboletas, esses dias estava cheio de borboletas aqui no jardim. Elas amam essa florzinha aqui, ó. Que a verdadeira flor da buganvília é essa aqui. Essa parte aqui são brácteas, né? São folhas modificadas. E a mamangava, eu tô vendo, ela tá lá na barléria. Mas a barléria, gente, eu não vejo semente dela, mas nasce bastante. Deixa eu mostrar pra vocês. Nasce bastante mudinha ao redor. Então, sinal que tem sementes, né? Deixa eu mostrar pra vocês a mamangava. Olha só minha rosinha. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá a tempo. Olha como ela é importante no jardim. Ela tá fazendo aqui a polinização da barléria também, ó. Olha que bonitinha. Eu acho que é a única que faz. Eu não vejo beija-flor aqui nessa florzinha. Então, sinal é que ela tem sucesso na polinização que ela faz. O pé de laranja tá cheio de laranja, gente, que eu tô olhando aqui, elas estão amarelando já. Vou fazer um suco de laranja para tomar aqui no jardim. O que vocês acham? É bem bom, né? Só observando as flores aqui. Eu quero mostrar agora para vocês uma rosa enorme que eu tenho aqui no jardim. Eu acho que foi a maior que eu vi até agora, gente. Eu não sei como é que essa rosa deu tão grande. Muito, muito bonita, assim, um vermelho muito bonito, bem diferente. Quero mostrar para vocês. Olha só. Não dá pra ver bem, mas tá cheia de laranjas. Quero ver se apanho algumas laranjas e faço um suco. Um suco assim com bastante laranjas é muito bom, né, gente? Agora eu quero ver se mostro pra vocês uma rosa que eu tenho ali que tá linda, linda, linda. Bem enorme, bem grande. Aqui nesse caminho eu tô cheia de flores e tá praticamente ocupando todo o caminho, gente. Eu tenho que fazer uma reforma nesse caminho, porque eu coloquei lona embaixo. E o que aconteceu? Escorre muita água, vem água da piscina também ali. Da piscina não, do piso, né? Escorre aqui em cima. E acabou trazendo terra pra cima da lona. Daí tá nascendo bastante mato. Eu indico mais vocês colocarem manta bidim. É o que eu quero fazer. Quero tirar essas pedrinhas aqui, lavar elas. E colocar manta bidim embaixo, que vai ser bem melhor. Olha só, que tem vincas e tem aqui, deixa eu contar pra vocês, eu não plantei o camarão vermelho aqui, gente. O camarão vermelho, deixa eu mostrar pra vocês a mesinha. A mesinha tá ali. O camarão vermelho tá desse lado, ó. Tá praticamente sem flores, bem lá perto daquela porta lá, ó, perto da janela. Como foi nascer camarão vermelho aqui, gente? Olha só. Ele nasce muito fácil por sementes. Então veio voando a sementinha ou algum bichinho trouxe. E olha só, camarão vermelho aqui bem bonitinho. Depois que você tem um camarão vermelho, ele vai nascendo por todo o canto do jardim. É que nem a vinca, né, gente? Quem disse que eu plantei essas vincas aqui? Eu plantei uma vez, depois elas vão nascendo sozinhas por tudo quanto é canto. E olha que bonitinho que é o camarão vermelho. O camarão vermelho fica muito bonito aqui durante o outono, inverno e primavera. No verão ele fica um pouquinho mais feio, mas olha só, bem vermelhinho, que bonitinho. Ai, bem maciozinho. Ai, 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 tá de apertar? Bem maciozinho. Que legal, muito bonitinho. E as vincas aqui, olha só. Essas vincas aqui são aquelas comuns. Então elas estão por tudo aqui, vai nascendo sozinha. Essa aqui tá acabando a floração, de repente no próximo vídeo eu quero ver se planto com vocês novas, porque a torênia foi a floração da torênia. Torênia é conhecida como amor perfeito de verão, então agora acabou a floração dela. Vou ter que... Mas o próximo ano enche de torênias aqui que eu nem preciso plantar, gente. Cai sementinha por tudo e ela vai nascendo.
É como essa aqui, ó. Essa aqui já tá acabando a floração dela. Não, ainda tem bastante cachinhos pra abrir aqui, ó. Esse aqui é a lantana pendente ou lantana de Montevidéu. Ela é mais rasteirinha. Tem uma lantana também que é arbustiva. Essa aqui é mais rasteirinha, gente. Muito bonitinha também. Mas essa aqui, olha só, o espetáculo de floração. Essa aqui é o botão de ouro. Linda, linda, linda. E essa aqui também cai semente e nasce por tudo. Eu nem dá pra ver direito a sementinha. Deixa eu ver se tem alguma sementinha aqui. Acho que isso aqui, deixa eu ver. Ah, aqui é semente, ó. Ali é a sementinha dela. Ai, gente, acho que tem mosquito me mordendo. Ultimamente tá tendo mosquito aqui. Olha só a sementinha. Então essa sementinha que cai, gente, nasce por tudo. Ela é muito, muito, muito florífera. Conhecida como botão de ouro. Eu pedi uma mudinha no colégio do meu filho, que eu vi lá, achei linda, tinha por tudo num canteiro. Trouxe uma mudinha, agora nasce por tudo aqui no jardim. Mas que eu quero mostrar aqui pra vocês, tem algumas rosas aqui que já tem que cortar. Essa aqui eu já vou arrancar aqui. Mas olha só, gente, quando eu faço a poda da rosa, eu faço a poda já, tirei a rosa aqui, eu já faço sempre uma poda drástica nela. Eu vou podar, deixa eu ver aonde essa rosa. Eu vou podar ela, acho que eu vou podar ela aqui, ó. Olha o tanto que eu vou podar, bastante, né? Vou podar aqui, e aqui é o brotinho, ó. Ali é a gema. Vai nascer um galinho pra cada aí. Mas é que eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu fiquei apavorado com o tamanho dessa rosa. Olha só o tamanho dessa rosa. É muito grande, eu não sei se no vídeo dá pra perceber o tamanho dela. Mas é muito grande, ela quer ir pra lá, ó. Ela quer ir pro lado de lá. Eu tava prendendo ela pra cá. Deixa eu puxar ela novamente. Olha só o tamanho dessa rosa, gente, que linda que é. E perfumada, né? O nome dessa rosa aqui é Gospel. Não tem nem como eu comparar com a minha mão, porque ela tá querendo ir pra lá. Deixa eu prender ela aqui. Olha só. Enorme, 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 muito bonita. Perfumada, ela tem um cheiro assim mais apimentado, muito bom. Então, essa rosa, ela é bem perfumada, a gente tem um cheiro apimentado bem gostoso. E tá linda, né? Tá enorme. Deixa eu tirar ela. Tem um bichinho ali, ó. Tirar. Ai, uma delícia. Uma delícia, gente. Muito, muito perfumada. Maravilhoso o perfume das rosas. Olha só como é grande, que linda. O nome dela é Gospel. E ela tá sendo bem florífera. Aqui, ó. Aqui, essa flor já tá velha, tá caindo as pétalas. Mas aqui já tá com outro botão, ó, pra abrir. Vocês verem, essa aqui também é Gospel, ó. Só que essa aqui... Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Essa aqui é um pouquinho menor, ó. É bem menor, gente, é bem menor essa aqui. Essa aqui, ela... foi muito... muito fora. Claro, geralmente a flor dela é maior que essa. Aquele bichinho tava aqui de novo. Nessa outra também. Geralmente a flor dela é maior que essa. Essa aqui nasceu mais pequena. O galho da outra é mais grosso, né? O galho dessa aqui tá mais fininho. Mas aquela ali superou. Foi a maior que eu já vi. Foi a maior rosa aqui do jardim já. Eu teria que medir pra ver, né? Pra vocês terem noção. Eu vou medir pra falar pra vocês. Então, vamos tentar medir aqui pra ver. Olha o tamanho dela. Deixa eu ver. Gente, essa aqui tá alcançando 13 centímetros. Realmente, quase 14, realmente, de ponta a ponta, 13 centímetros. Realmente a maior rosa que eu já tive aqui no meu jardim. Ai, que linda que é. Enorme. E essa aqui, deixa eu ver essa aqui. Ó, essa aqui ela tá com 8. Essa tá com 8, essa aqui tá com 13. Tá linda, linda.
Muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês esse lado do jardim, porque eu quero mostrar aqui, gente, a falsa Érica. Como tá bonita, como tá florida, gente, dessa florzinha bem roxinha. Esse aqui é o camarão amarelo. Esse aqui tá sempre bonito, né? Sempre florido aqui no jardim. Ela tá minha rosa linda. Tô apaixonada por aquela rosa. Aqui na câmera, gente, vocês não têm noção do tamanho dela, como ela tá bonita. Quero mostrar pra vocês essa roxinha aqui. Olha só que bonita. Olha só. Essa aqui, já o polinizador dela, é interessante a gente ter o jardim que a gente fica observando, né? O polinizador de cada planta, e cada planta tem o seu polinizador. Essa aqui é a abelha, gente. Essa aqui é a abelha que é polinizador dessa flor. Olha que gracinha. Enche de abelha aqui, muito bonitinha. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando em ter aquelas abelhas sem ferrão aqui no meu jardim. Comprar elas para ter aqui, porque elas vão aproveitar bastante, né? Tem bastante flores o ano todo. Então vai ser bem legal ter abelha sem ferrão aqui no jardim. O que vocês acham? Seria bem bonitinho, né? Quero ver se consigo. Mas tem tanta coisa que eu quero fazer aqui no jardim ainda, tem que ser tudo devagarinho. Eu quero montar um novo cantinho, como eu falei pra vocês, aqui no jardim, que vai ficar bem bonito, então aguardem. Mas tem que ser tudo devagarinho, né, gente? Porque não é fácil, mas eu quero ver se faço. Então aguardem os próximos vídeos que vai ter um novo cantinho charmoso aqui no jardim. O cantinho novo que eu quero fazer no jardim, gente, é aqui, ó. Vai ficar bem legal, vou ajeitar esse cantinho aqui. Então aguardem os próximos vídeos, de repente demora um pouquinho, mas eu quero fazer, vai ficar bem bonito. Quero apanhar umas laranjas para fazer um suco de laranja. Tá amarelando já, é uma laranja muito boa essa. Mas faço um suquinho de laranja. Deixa eu ver. Daqui a pouco tem que subir a escada aqui, porque tá bem no alto. Ai, socorro. Acho que eu piso nas flores aqui. Aqui, como vocês podem ver, pega um solzinho na parte da manhã, então essas flores aqui pegam um solzinho. Mas no verão, gente, pega bastante sol aqui. Primavera, verão pega bastante sol, mas no outono e inverno pega um pouquinho de sol. Um pouquinho pega. Fazer um copo, um suquinho bem puro de laranja. Deixa eu ver se eu alcanço aquele galho lá. Ah, não vou alcançar. Vou pegar esse aqui que tá mais embaixo. Deixa eu ver quantas laranjas eu tenho. 2, 4, 6, 8. Tem 9 laranjas, já tá bom. Já tá bom pra fazer um suquinho de laranja. Olha só. Olha só que bonitas que já estão. Eu faço suco nessa jarrinha aqui. Não é a mesma que eu faço adubação, gente. Eu tenho outras dessa aqui que eu deixo lá na garagem pra fazer adubação. Essa aqui tá com o cabo quebrado também já. Sou bem frágil. Minhas gavetas continuam abrindo ainda. Não vieram consertar. Então eu faço suco nessa jarrinha. Quero ver quanto de suco vai dar essas laranjas. Deixa eu ver quantas tem aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 9. Tem uma bem pequenininha. Vamos ver quanto de suco vai dar. Olha só. Bem bonitinha, né? Bem amarelinha. Elas têm bastante suco. São bem boas.
Vou fazer um pouquinho de força. Mas é bom o suco agora que vai... Ai, me atrapalhei. Que tá entrando o inverno, né, gente? É bom o suco. É bom vitamina C pra gente não pegar gripe. Então é muito bom. Então, suquinho agora, antes de laranja, antes de entrar o inverno, é ótimo para vitamina C. A gente não ficar gripado. Para hidratar. Ultimamente eu tô fazendo suco todo dia, meio-dia, gente. Fazer um suquinho pra gente almoçar junto com um suco de laranja. Porque a laranjeira também tá carregada de laranjas. Daí eu começo a fazer quando ela tá verdinha ainda. Porque é bastante laranja. Eu tenho também uva no jardim, eu faço suco de uva, né? Em janeiro tem uvas. E também tenho amora, gente. Quando chegar a época da amora e da uva, eu também quero colher com vocês. Muito, muito bom. Tem jabuticaba também, eu mudei a jabuticaba de lugar, mas ela pegou, ainda bem que pegou. Jabuticaba é uma fruta que lembra muito minha infância. Tinha um vizinho que tinha 3 pés de jabuticaba. E quando a gente ia lá com meus primos, tinha um monte de primo. Era muito bom. Ó, já tem bastante suco, eu acho que vai dar mais que um copo de suco. Quero ver se não precisa colocar açúcar. Bem que eu gosto de um suco bem docinho. Gosto que o suco esteja bem docinho. Eu nem vou fazer toda a laranja, vou fazer 7 laranjas, porque já tem bastante. Vou deixar 2. Eu tinha 9 laranjas aqui e já deu aqui um copo cheio, já vai dar um copo cheio de suco. Já deu uma sujeirinha aqui. Deu uma sujeirinha. Então vamos ver. Quanto de suco que deu. Ó, vai dar mais de um copo de suco purinho. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom, não precisa colocar açúcar. Tá bem gostoso. Vou tomar aqui embaixo do pergolado e essa buganvília tá tão alta, gente, que para entrar aqui tem que abaixar um pouquinho. Tá muito grande. Tem um pouquinho de sol aqui, agora no inverno, como cai as folhas da parreira, daí tem sol. É bem bom, porque aqui é frio, né? Esquenta. Daí fica gostoso de ficar aqui.